Salve aí, rapaziada, mais um joguinho aí do Barça, o último amistoso na Ásia, né, dessa vez aí contra o time do Daegu, né, o time do Daegu, outro time aí coreano, beleza? O Barça venceu por 5-0 desta vez, né, foram 3 jogos, 3 vitórias, o que a gente já imaginava, 2 goleadas aí, um jogo um pouco mais padrão assim, né, que foi aquele 3-2, se eu não tô enganado. Cara, é o seguinte... obviamente eu não vou passar de aspecto de jogo por aspecto de jogo, até porque é um amistoso, né? Eu vou focar de novo no resumo dos jogadores que tendem a ser reservas, porque esses são os mais interessantes da gente observar, e também algumas questões táticas, beleza? No primeiro tempo, rapaziada, algumas coisas interessantes que eu observei é foda, né? Observei. Primeiro que é a entrada do Dro, né, do Pedro Fernandes ali, o garoto que impressionou no último jogo, o Flick gostou bastante dele a princípio, colocou ele de meio ofensivo, tá? E isso é uma coisa que eu achei interessante, porque ele, na base do Barça, ali no Barça Athletic, tem essa origem, né? Ele joga de meio ofensiva mesmo, ele não é um ponta, apesar dele conseguir se sair bem na ponta também. Então ele toda hora ficava revezando com o Rafinha. Às vezes ele caía mais pelo lado esquerdo e o Rafinha subia mais pelo lado direito. E isso era uma coisa que eu tava cobrando nos últimos 2 amistosos. O Rafinha tentar se aproximar mais do Lamine ali, jogar mais por meio, porque ali ele consegue desenvolver um jogo muito bom, né? O melhor Rafinha... melhor do mundo, podemos dizer assim, na temporada passada, na minha opinião foi esse Rafinha, que tinha essa liberdade de subir, de trocar com o meia, de atacar os espaços, ele quase fez um gol assim, inclusive, numa jogada do Lamine que ele corta pra dentro e cruza, e o Rafinha chega que nem uma flecha, ninguém viu o Rafinha chegando, tá ligado? Ele chuta ali, mas o goleiro consegue fazer ainda uma defesa, né? Bem... baita defesa do goleiro, inclusive, porque eu jurava que o Rafinha tinha chutado pra fora, tá ligado? A transmissão não tava em HD, então não conseguiu ver bem. Enfim, depois o gol do Lewandowski, que sai, né, que é o segundo gol do Barça, sai numa jogada do Rafinha de meia ofensivo. Ele corta aqui um pouco pra dentro e tudo mais, dá uma bola perfeita pro Gerard Martin, que sai correndo e acha a bola, o Lewandowski sozinho ali no ponto futuro, tá ligado? Fazendo só, facilitando o trabalho do Leva de só empurrar pro gol. Então eu gostei disso, tá ligado? É uma coisa que o Flick pode explorar mais de novo na temporada. Eu acho que ele vai fazer, né? Em algum momento da temporada do Barça passada, eu senti que o Rafinha não ia tanto pro meio, que ele ficava muito sozinho nas pontas, e isso eu sentia que limitava um pouco as ações do Rafinha. Se ele conseguir manter essa constância na temporada, tá ligado? Manter esse padrão na temporada, eu acho que pode dar muito bom. Em geral, assim, de destaque tático pro primeiro tempo, era só isso que eu tinha pra comentar. Agora, passando de linha do campo por linha do campo, na defesa, basicamente todo mundo ali jogou no seu normal, no seu padrão. Destaque para o Gerard Martin, tá? Na defesa. Gerard Martin jogando de zagueiro pela esquerda, sendo um zagueiro canhoto, ele aumentou o nível da saída de bola que jogava por ali, né? Tá ligado? Porque o único zagueiro canhoto assim titular é o Íñigo Martínez, que de novo não jogou. Não sei se ele tá com algum problema físico ou tô sendo poupado. Inclusive eu não fui pesquisar. Mas eu gostei da parte do Gerard Martins. Ele errou um passe, eu acho. 1 ou 2 passes foi muito, tá ligado? Bizarramente, ó, o Gerard Martins me surpreendendo aí, né? Dando a volta por cima. E talvez essa seja a melhor posição da carreira do Gerard Martins mesmo, tá? Porque ele não não tem drible pra ser um lateral ofensivo. Ele, às vezes, eu sinto que ele é meio perdido na marcação quando tá de lateral, mas de zagueiro eu não senti ele tão perdido, eu senti ele mais confortável, mais ambientalizado, mais assim, porra, tô na minha aqui, eu tô entendendo o que tá acontecendo. De zagueiro ele me passou mais essa confiança, podemos dizer assim. Claro que ele ainda tem uma lacuna pra evoluir, tem um grande tempo aí de evolução, tá ligado? Pra poder se tornar um zagueiro mais útil para o Barcelona. Mas se tem uma posição que ele pode ajudar o Barça, eu acho que é essa, tá? Porque a gente não tem zagueiros canhotos no elenco. Do meio campo, ali, né? Dos caras que mais normal, né? Jogaram ali, né? E tudo mais. O que mais surpreendeu, obviamente, foi o Pedro Sarmiento, né? O Dro. Gostei da partida do moleque e tudo mais, né? Jogou bem, mas errou um gol na cara ali, não. O Rafinha deixou ele na cara do gol. Na Rafinha não, o Baldé deixou ele na cara do gol ali. Ele meio que pegou todo torto na bola de esquerda, chutou pra lua. Só ele e o goleiro, mas isso acontece, é muito novo. Mas assim, eu disse que ele foi o que mais surpreendeu, na verdade não, né? O que mais... a melhor notícia de todas ali é que nessa pré-temporada na Ásia é o Gavi, né? Do Barcelona, eu acho. O
Gavi tá voltando a jogar num nível espetacular, cara. É o Prime Gavi. O Prime Gavi chegou. Ele jogando nessa posição de volante, tendo o De Jong ali do lado dele. A gente não viu o Pedro e Gavi jogando juntos, eu acho, né? Ainda nesse... Ou tivemos, eu não lembro agora, hein? Cara, não lembro agora. Talvez no primeiro amistoso eles jogaram juntos. Mas enfim, não importa. O que importa é que o Gavi, ele tá jogando muita bola. Muita bola. Fez 3 gols nesses amistosos, 2 hoje. O primeiro gol deles ali numa jogadaça do Lamine, de novo, né? Do Lamine. A bola ele recebe de esquerda, ele ajeita e chuta no contrapé do goleiro. O terceiro gol do 3-0, né? O terceiro gol do Barça, segundo dele. O Koundé dá uma puta bolaça, de novo com participação do Rafinha, beleza? Rafinha nesse meio inverte a bola pro outro lado pro Koundé, que acha o Gavi num passe bem reto, bem ereto assim, né? Pra ele, e ele gira o corpo muito rápido e dá uma cavadinha perfeita pra cima do goleiro. Gavi tá de parabéns, é a melhor notícia dessa pré-temporada aí na Ásia pro Barcelona. Temos um cara pra disputar aí titularidade, viu? Porque ele jogou muita bola. E do ataque, né, do primeiro tempo, o Rafinha, eu já dei os destaques pra ele e tudo mais, né, não fez gol, né, nessa turnê asiática aí e tudo mais, que é uma coisa pra ficar de olho, mas ele ajudou de outras formas, marcando e tudo mais. O Lamine Yamal é o satanás. Cara, teve um lance assim no Yamal no primeiro tempo, assim, ele distribuiu infinitos dribles, né, mas teve um específico que eu fiquei na minha cabeça falando, cara, não dá pra marcar essa porra não. Não dá, tipo, não dá. Veio 2 marcadores em cima do Yamal, o lateral e o meia, esquerdo, né? E ele, assim, tava sempre toda hora marcado por 2. O que ele faz? Ele decidiu dar uma meia-lua no lateral e sair na cara do gol. Cara, 1, 2, 3 marcadores. Se você colocar 3 marcadores no Lamine é burrice, porque você vai deixar outros jogadores do Barça livres, né? Mas 2 não são suficientes pra pará-lo, tá ligado? Às vezes nem 3, e isso é bizarro. O Lamine Yamal, ele é bizarro, ele tá num nível completamente diferente, tá? Completamente diferente. Eu estou um pouco assustado com o fato dele ainda ter 18 anos de idade, né, mano? Assustador. E o Lewandowski fez seu gol ali no oportunismo e tudo mais, padrão Lewa. Eu acho que a coisa mais importante desse jogo foi esse primeiro tempo do Barça, tá? Foi o time onde não tomou gol, foi o primeiro jogo aqui do amistoso que o Barça não levou gols, né? O que é importante. E no segundo tempo, obviamente, tivemos várias mudanças, né? Eu acabei nem colocando a escalação pra vocês, né? Eu acabei esquecendo a escalação, mas eu já falei de toda a escalação do primeiro tempo, não vejo necessidade de colocá-la aqui de novo, beleza? Mas beleza, mais da segunda eu vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só, o Barça fez essas mudanças aí, né? Entrou o Chesney, o Barcia, o Pedro, o Rashford, Christensen, o Casador, Rony, Dani Olmo, Eric, Geoffrey Torrens e o Fernandes, né? O Anton, não esqueci o nome desse... Eu esqueci o nome do Fernandes. Eu sei que tem um Tony Fernandes e tem... Enfim, os primos Fernandes aí, eles sempre me confundem, beleza? Não vamos nos focar muito neste detalhe. Cara, segundo tempo do Barça, a gente consegue ver ainda algumas questões pra resolver de alguns jogadores, né? Pra se situar mais, por exemplo, o Geoffrey Torrens, ele foi de novo bem, gostei de novo de lateral e tudo mais ali, ainda errando algumas coisas, né? Porque ainda não tá pronto, é um jogador visivelmente imaturo ainda, né? Que vai evoluir, mas com muito potencial de ser esse reserva para o Baldé na lateral esquerda. O Christensen novamente foi muito bem de novo. Da linha da defesa, vamos começar. Esse aqui eu vou fazer diferente, tá? Falei do Geoffrey e tudo mais, mas eu vou começar do ataque pra frente, porque eu quero deixar a questão do Cubarsí um pouco mais pro final. Do ataque, Dani Olmo fez a melhor partida dele, né? Desse amistoso. Finalmente conseguiu situar ali, jogando muito. Dando continuidade ao jogo. Tabelando com o Rashford e tudo mais, que também fez a sua melhor participação até agora aqui na minha visão. O Rashford, beleza, nesse jogo. Marcou gol e tudo mais. Numa jogadaça ali do Rony, do Eric Garcia pra ele. Também ele deu ali uma assistência para o Anton Fernandes. Que Anton Fernandes? Gente, eu tô confundindo, peraí. É o Tony, foi o Tony mesmo, né? Porque tá A. Fernandes, mas eu não lembro qual é o primeiro nome dele, mas é o Tony Fernandes mesmo, tá? Ele deu ali um passe pro gol do Tony Fernandes. Na verdade foi o Dani Olmo que deu, né? Ele ajeitou pro Dani Olmo, isso. O Dani Olmo que deu o passe, tá? Enfim, acontece que o Rashford participou da jogada, o Dani Olmo também e o Tony Fernandes também, beleza? Esses 3 aí foram muito bem, e o Rony também. Ok? O Rony, cara, é um jogador que tá sendo pouco falado. Que eu tô vendo ali nas mídias do Barcelona. É um jogador bom,
que eu já esperava, daquilo que eu vi dele no Copenhague, né, se eu não tô enganado. Ele é um jovem de 19 anos que é muito bem, já marcou gol pelo Barça, já conseguiu assistir os companheiros, joga muito bem, tem drible, tem tabela, é um jogador assim que vai ajudar bastante o Barça essa temporada, porque antes a gente não tinha reserva pro Lamine, agora a gente parece que tem, tá? Parece que tem porque ele realmente, obviamente não é do nível do Lamine Yamal, gente, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que jogos que o Lamine precisa descansar, colocando o Rony ali na ponta direita, não me parece que o Barça vai sofrer horrores para criar chances pelo lado direito. É isso que eu estou dizendo, porque ele parece ser muito bom mesmo, tá? Gostei. Do meio campo ali com Cazador e Pedri, mais do mesmo, Cazador e Pedri, muito bons, né? O Cazador mais matador, o Pedri mais construtor. Apesar do Pedri também ser um matador de jogadas, não tem muito o que acrescentar. E da defesa, como eu disse, de novo o Eric Garcia foi bem, o Chesney tanto faz como tanto fez, até entre o goleiro ali da base do Barça, né? O nosso querido coaching, né? Mas enfim. Mas aí temos o Cubarsí, né? Petro, o que aconteceu com o Cubarsí? Ele sentiu uma lesão aí, né? Uma lesão que tá preocupando a galera e tudo mais. Pô, será que ele vai ficar fora da temporada? O que aconteceu com o Cubarsí? Eu no olhômetro aqui, eu não me parece ser nada grave, tá, rapaziada? Eu acho que é melhor, acho que é mais interessante vocês ficarem tranquilos e tudo mais, porque eu acho que o Cubarsí sentiu uma dor muscular, uma questão muscular ali, tá? Ele conseguiu sair andando normalmente de campo e tudo mais. A princípio me pareceu ser sinais de cãibra, mas ele colocou a mão aqui mais no lado da canela, em cima, assim, perto da panturrilha, mas mais pro lado da canela, né? Não da canela, né? Aqui na parte enfim... É a canela, a parte de cima da canela ali mesmo, né? Só que um pouco mais pro meio. Não me parece ser nada grave, tá? Não me parece. Flick teve até uma corte ali na cara do Flick que ele ficou um pouco com receio, meio desesperado ali, mas no olhômetro aqui, só olhando, me parece que não foi nada grave. Grave é foda, com o nosso querido Cubarsí. Torcemos que não seja nada grave e vamos ver o que o Barça vai soltar sobre alguma coisa médica em relação a ele, né? Porque se a gente perder o Cubarsí com alguma lesão séria, a gente vai ter sérios problemas com essa saída de bola por parte dos zagueiros, né? Porque o Araújo, a gente sabe como que é a saída de bola do Araújo. Acho que é isso, rapaziada. Gostei do Barcelona na Tour Asiática. Temos algumas coisinhas pra ajustar, né? Em relação ao Rashford ali no encaixe do time e coisa do tipo. Alguns jogadores pra ficar de olho aí a mais. Em geral, estou satisfeito com o plantel do Barça. Temos um bom elenco pra começar a temporada aí. Muito bem, beleza? A partir daqui, os próximos jogos eu vou trazer o pós-jogo após os jogos, né? Porque a próxima partida vai ser no Rangamper, vai ser contra o Como e no estádio do Barça. Não sabemos se vai ser em Montjuic ou no Camp Nou, porque o Camp Nou, o Barça tá correndo atrás pra conseguir os direitos de jogar por lá, porque jogar no Camp Nou sempre é uma arrecadação absurdamente importante para o financeiro do Barça. É quase 100 milhões de euros que o Barça deixa de arrecadar quando não tá jogando no Camp Nou na temporada. Então vamos ver onde é que vai ser jogado. Eu imagino que vai ser no Montjuic mesmo, tá? Ali a partida. Mas o importante aqui é que eu vou conseguir trazer os pós-jogos bem após os jogos mesmo, porque vai voltar aos horários normal, né? 2, 3, 4 horas da tarde, aí fica tranquilo pra me fazer. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e até mais.